Pessoal, vamos lá então, vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o atacante Daniel Amorim. Daniel Amorim, boa tarde. Você ficou fora aí um período, né, se recuperando. Entrou na partida contra o Atlético. Nesse período que você ficou fora, como é que você viu essa chamada virada de chave? Porque o Londrina vinha sem vencer, venceu bem o Náutico, convenceu a torcida que voltou contra o Atlético. De repente, talvez uma falta de concentração no começo. Tomou 2-0, reagiu e por muito pouco, né, não sai pelo menos com um empate ou até mesmo a vitória. Como é que a distância você acompanhou e qual é o seu pensamento diante dessa leitura que vem pela frente para poder tentar uma das vagas? Boa tarde. Cara, a gente já tem uma maneira de jogar, né? A gente vem fazendo um bom campeonato. Acredito que deu uma oscilada ali sim no jogo contra o Atlético. Eu acho que foi mais uma falta de concentração em termos de organização, né? O Claudinei, ele nos instrui muito bem, ele nos treina muito bem. E a gente sabe que se a gente fizer no jogo o que a gente treina, a gente tem grandes chances de sair com a vitória em todos os jogos. Então ali aconteceu, mas o Claudinei já nos mostrou, vem nos mostrando, né, os nossos erros, os nossos acertos, e acredito que a gente já está preparado para poder fazer bons jogos aí e conseguir os nossos objetivos aí no campeonato. Daniel, boa tarde. Você ficou algumas semanas aí em tratamento, jogou um tempo, né? Nessa última partida. Fisicamente, como é que você está? Está apto já, por exemplo, para começar um jogo como titular, suportar os 90 minutos depois desse período aí de ausência? Então, fiquei 3 semanas fora, né? 3 jogos fora, mas me preparei bem. Acredito que eu já estou pronto para poder iniciar, mas isso não sou eu que define, é o Claudinei, né? A escolha é dele, ele sabe qual jogo, em qual momento, qual jogador está melhor. A gente só está aqui para poder fazer o nosso melhor no dia a dia, e a questão dos 90 minutos, eu acho que isso é do jogo. Não tem como eu falar agora, né? Estou pronto para 90 minutos. Aí a exigência do jogo é muito grande e às vezes o jogador sente e às vezes também dá para poder fazer. Então não tem como falar que a resposta é lá dentro de campo. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Dentro do que vocês estão projetando por esse duelo contra a Ferroviária, por onde vai passar mais? É um fator psicológico, é um fator técnico, é um fator de tranquilidade emocional para que o Londrina consiga uma vitória fora de casa? Então, é como eu falo, né? A resposta é no campo, né? Não tem como a gente falar antes, a gente vai vir aqui, vou dar entrevista e garantir a vitória. Igual eles também não tem como eles garantir a vitória antes do jogo. A gente vai ter que garantir a vitória jogando. A gente está bem mentalmente, está bem fisicamente, taticamente, a gente é bem treinado. A gente está pronto, é igual eu falo, a gente está pronto para poder ir lá e conquistar os 3 pontos e sair de lá com a vitória. Daniel, boa tarde, mas muito boa tarde mesmo. Qual foi o teor da conversa depois da derrota contra o Atlético e o que fazer para superar uma defesa que até aqui no campeonato tomou apenas 9 gols, é a melhor defesa do campeonato e apenas uma derrota? E o que resgatar da grande partida que o Londrina fez na primeira fase lá em Araraquara? Então, o Claudinei, ele já nos mostrou, vem nos mostrando, né, durante a semana. Logo depois do jogo ele já tinha falado que a gente na verdade desorganizou um pouco, né? A gente faltou um pouquinho ali, eu acho que um pouco de comunicação dentro do jogo mesmo, que hoje o futebol depende demais disso, de se comunicar. Não adianta nada jogador estar gritando um com o outro. Não estou falando que isso está acontecendo com a gente, tá? Mas não adianta nada, você vê vários jogos aí que o jogador briga um com o outro, é assim que se ganha jogo, não é assim. Tem que ter organização, é melhor você chamar o seu companheiro, orientar ele, não deixar acontecer. Eu acredito que é dessa maneira que a gente vai resgatar de novo o bom futebol, se organizando, e quando você se organiza, desde lá da frente, o time passa a tomar menos gols, porque está organizado, né? É mais difícil os adversários entrarem. Uma hora ou outra vai acontecer, a gente não é perfeito. Mas a maneira de corrigir isso é na organização ali, se comunicando dentro de campo.
Boa tarde, Daniel. Na primeira fase, o Londrina buscou a classificação na última rodada, né, diante do Náutico, e para isso acontecer, o Londrina contou com uma série de resultados que acabou ajudando o clube, como o tropeço do Remo, o tropeço do Figueirense, e o Londrina conseguiu essa vaga de forma dramática. Segunda fase começou, outro campeonato, o Londrina já começou perdendo, dentro de casa, novamente não aproveitando o fator casa. Você, como capitão, acha que existe algum tipo de zona de conforto dentro do grupo, dentro do elenco, de achar que no final sempre dá? Não, não acredito nisso, não. A questão dos resultados terem nos ajudado porque a gente se colocou nessa posição, a gente conquistou isso. Não foi que a gente ficou esperando os outros times, não. A gente nos colocamos naquela posição. A gente se colocou na frente deles em todo momento, então eles tinham que correr atrás e a gente estava fazendo a nossa parte. Agora, se acomodar, eu acho que não tem como o jogador ter esse pensamento mais, sabe? Porque você é cobrado o tempo todo pelo seu desempenho. Como é que você vai se acomodar? Se a pressão em cima da gente é muito grande, de todos os lados, assim, de vocês, a imprensa quer sempre o nosso melhor. Os nossos familiares é que mais entende, mas a gente quer dar o nosso melhor para eles também. Então, a pressão é gigantesca. Então, como é que a gente vai se acomodar? Pelo contrário, eu acho que, se vocês analisassem a gente pelo nosso dia a dia, eu acho que aí sim vocês iam falar, caraca, vamos deixar ele um pouquinho em paz ali, porque a pressão em cima dele está muito grande, velho. Então, não tem como a gente se acomodar. A gente vive de dar o nosso melhor, não só de resultado, mas desempenhar muito bem o que a gente faz, porque senão a gente vai ter que sair da vida profissional. Boa tarde, Daniel. Ainda falando do jogo contra o Atlético, na zona mista após o jogo, nós vimos os jogadores bem abalados com o resultado negativo, muito pelas circunstâncias da partida, do Londrina ter buscado o empate após estar perdendo por 2-0, teve o lance do pênalti. E a sua volta, você como um dos líderes do grupo, como que estava o ambiente dos jogadores do Londrina no vestiário após aquela derrota e qual foi o seu papel como líder de poder conversar com o grupo para levantar a cabeça para já dar a volta por cima nessa partida contra a Ferroviária no próximo sábado? Então, o atleta de alto rendimento, quando ele às vezes não consegue o resultado, ele sai muito chateado assim, porque ele se cobra, né, muito, né? E, cara, a gente tem um treinador que ele nos lidera muito bem. Ele sabe colocar as palavras no momento certo ali. Ele sabe nos cobrar sem ter que gritar, esmurrar alguma coisa. Então, a gente sentiu a derrota, porque a gente quer dar sempre o nosso melhor, quer vencer. Mas, no outro dia, a gente já tá com a cabeça erguida, pensando no próximo jogo. É igual eu sempre falo, a gente tem que fazer o nosso melhor todo dia, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Assim como vocês também têm que fazer o melhor de vocês. Eu acho que isso é uma forma de ser grato a Deus também pela vida que Ele nos dá. E a gente já está pronto. A liderança, eu já falei aqui em entrevista, ela não é determinada por alguém. Você vai ser líder, não, ela acontece. Então, eu procuro passar sempre essas palavras positivas aí e não só falar, né? O cara tem que agir também, né? Como é que você vai falar de uma coisa que você não faz? Então, eu procuro sempre fazer isso e passar dessa melhor maneira possível agindo. Boa tarde, Daniel. Londrina tem 5 jogos garantidos na Série C. Vai jogar mais 5 jogos. Você e o Maurício têm 5 gols cada. Existe uma aposta entre vocês dois para quem vai ser o artilheiro do time na Série C? Cara, tem o Everton também, né? Esqueceu dele aí. Os 3 têm 5 gols, mas isso daí eu consigo agir naturalmente. Não me preocupo muito com isso. Claro que eu quero ajudar o time fazendo gols, mas também se der assistência. O importante é o Londrina tá saindo com a vitória. Eu não me preocupo com isso. Procuro passar sempre palavras positivas para eles também. Eles fazendo gol e a gente saindo vitorioso, todo mundo está bem.